A nossa leitura encontra-se em Lucas, capítulo 1, e nós vamos começar pelo verso 26 em diante. Quando o anjo anuncia a Maria o nascimento de Jesus. E nós vamos, Deus permitindo, vamos aprender com Maria, vamos dizer a Igreja Maria, né? Vamos aprender com ela como nós devemos também seguir tais exemplos de Maria, a mãe de Jesus. A Bíblia nos diz assim: e no 6º mês, Gabriel é um arcanjo. Ele sempre está ligado à parte dos anúncios importantes. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Que o Senhor nos abençoe. E como eu disse, vamos aprender com Maria. Eu quero dar um título sobre que contradição Maria enfrentou. Eu creio que nós também na vida enfrentamos muitas contradições, mas a de Maria foi de um modo especial. Ela só encontrou contradições desde que o anjo apareceu para ela, anunciou que ela seria mãe, teria um garoto, ela simplesmente concordou. Ela não pensou nas consequências, o que diria o seu noivo José, ou o que diria seus pais, o que diria o sacerdote da igreja, o que diria naquela pequena cidade, quando as línguas bateriam nos dentes, né? Ela somente se dispôs: eis aqui tua serva. Ela não sabia como seria, como poderia uma virgem conceber. Ela não entendia nada disso.
veja vocês, a posição dela. Ela simplesmente sabia se dispor e dizer: eis aqui a tua serva. Há muitas pessoas que querem primeiro entender, para depois ver, para depois dar o passo. Mas isso já não é fé. Se depende do entendimento, não é fé. Então, vocês vejam o anúncio, o que o anjo disse que seria essa criança. Disse que essa criança se assentaria no trono de Davi. E os israelitas sempre esperavam por este rei, que haveria de viver para sempre, eternamente, porque o filho de Davi significava o quê? O Messias. E que ele salvaria o seu povo. E que ele viveria eternamente. O que ela poderia esperar da mensagem deste ano? Ela estava esperando um filho, vamos dizer, que seria um rei conquistador, um rei justo, um rei forte, um rei que reinaria sobre o seu povo. Nunca Israel pensou em um salvador na parte espiritual. Eles sempre pensavam na parte natural. Um reino natural. Nunca pensou que eles precisavam mais de salvação do que da libertação natural, porque naquele tempo Israel estava sujeita aos romanos. Havia estado sujeita aos assírios, aos babilônios, aos persas, aos gregos, e agora estavam sujeitos aos romanos. E este era o ensino que se dava naqueles dias, nas sinagogas, os sacerdotes. Era a esperança de todos os israelitas. Pode ver que o Herodes mandou matar todas as crianças, porque era nascido o rei de Israel, disseram os magos. Então, veja vocês, que eles aguardavam este precioso libertador. E as escrituras mostram isso realmente. Há duas coisas que as escrituras nos mostram. Dois pontos, vamos dizer, bem contraditórios. As escrituras nos mostram que esse Messias, este rei, seria forte, reinaria com justiça, pisaria as nações, regeria com vara de ferro. Ora, e o outro lado, dentro da própria Bíblia, nos diz que ele seria pobre. Eis aí, vem o teu reino, filho de Jerusalém, alegra-te. Vem o teu rei pobre, manso, humilde, montado sobre um jumentinho, filho de jumenta de carga. Crucificaram-me as mãos e os pés, olham para mim e dizem: confiou em Deus que o livre agora. Isaías 53 nos diz que ele não tinha nenhuma beleza, não tinha nada que pudesse atrair a nossa atenção. Era um homem de dores, era um homem sofrido, e como cordeiro mudo, entregou a sua vida. E que sobre ele foi lançado todas nossas iniquidades, e pelas suas feridas fomos salvos. Então havia dois ensinos, quer dizer, a Bíblia nos apresenta dois ensinos, dois lados da mesma moeda, bem contraditório. Agora, qual que você pegaria? É natural que o ser humano ele não pense de uma maneira espiritual de início. Ele vai olhar de uma maneira natural
como Israel, até hoje os judeus estão esperando esse dito rei desta forma. Por isso que eles não puderam ver este rei quando ele veio no exercício do seu, vamos dizer, do seu ministério como Salvador. E assim, veja, vocês, que até os judeus disseram, nós sabemos que quando ele vier, ele vai viver eternamente. E Jesus anunciava que ele ia morrer. Então, as Escrituras nos mostram tudo isto, mostra que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, romperia as cadeias da morte. Então Israel não entendia, entende? Esses dois ministérios. E não pense vocês que os apóstolos entendiam, que Maria entendia. Maria não entendeu nem como ela daria luz a uma criança se ela não conhecia homem. Então, veja, é difícil unir esses dois extremos. Como disse Jesus também, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. São dois extremos. É claro que eles priorizaram o lado natural, como eu disse. Ali estavam os romanos roubando as riquezas deles, ali estavam os romanos oprimindo eles, ali estavam os romanos pisoteando na fé deles, em todos os sentidos. E, apesar de todas as cerimônias que se levavam a cabo ali no templo, tudo na Bíblia, vemos no Velho Testamento, era uma sombra, tudo falava de Cristo. Mas eles não entendiam, porque todo dia tinha que matar aqueles cordeiros, porque havia festas, luas novas, eles não entendiam o que era o sábado, e assim por diante, o que eram aqueles sacrifícios. Isto tudo foi antes da primeira vinda de Cristo. Eu penso que a mesma coisa. Será que o mundo chamado cristão, estão vendo o lado certo nos dias de hoje? Porque a história se repete. O que é que você está esperando? Eu estou esperando Cristo. Como? Às vezes se vê pessoas, tenho visto muitas grandes e excelentes pessoas, eles têm o carreirinho deles bem ajeitadinho, bem por onde o Cristo, quer dizer, o que tem que acontecer. Mas eu me pergunto, será que isso vai ser assim? Porque se na primeira vez ele não veio assim, quem sabe os sacerdotes pensavam, quando ele vier, ele desce do céu em uma escada, aí está Caifás, aí está Anás, o meu filho. Como que os pobres chegariam até ele? Os necessitados, os aleijados, os cegos, os leprosos. Então, é bom que você não bata ponto na tua forma de ver. Porque o arrebatamento, diz o profeta, que ele é tão simples, tão simples. E é muito mais do que nós pensamos. A maneira de Deus agir é de uma maneira simples. Graças te dou, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos, revelaste aos simples. Então não busque com os sábios o que eles não sabem. Não é certo? Mas vamos seguir aqui. Os sacerdotes ensinavam, tinha o carreirinho, como eu disse, as coisas bem ajeitadinhas, cada coisa no seu lugar, entende? E Jesus não veio de acordo com naquele carreiro, daquelas interpretações, não veio daquele jeito. Veio pelo contrário do que eles esperavam, mas, contudo, de acordo com as Escrituras. Não é certo?
ah, eles estavam errando, eles estavam olhando de uma maneira errada. E aí eu volto a perguntar, nesses dias de hoje, de tanta confusão, será que estão olhando da maneira certa? Por isso nós temos que nos fixar, queridos, na maneira como nosso profeta nos ensinou. Se Deus mandou o seu mensageiro, então ele tem uma mensagem. E como diz a Bíblia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E não devamos acrescentar nossos próprios pensamentos, pontos pessoais, e querer fazer uma mensagem elegante para a igreja, diferente, entende? Não, é melhor caminhar por onde as Escrituras caminham. Alguém pode dizer, é caminhar, vocês dizem que Deus enviou um mensageiro. Sim, e profeta, mensageiro, profeta. Eu não sigo o homem, mas segue uma denominação, né? E elas são administradas por quem? Pelos seus grandes, seus papas, seus bispos, seus líderes, que controla ela como se fosse uma firma. Então, como os sacerdotes viam, eles ensinavam. E assim o povo também pegava esses ensinos. É igual hoje, entende? Eu temo que a história esteja se repetindo ainda hoje, quando nós vemos o estado dessa era cega, nua, pobre, miserável e desgraçada. E com todos esses indicativos, ela ainda diz, sou rica e abastada, não preciso de nada. Ora, e Jesus disse o quê? Não sabes. Quer dizer, você não sabe, você pensa que pensa que tem, pensa que vê, mas você não sabe de nada. Agora, vamos voltar para Maria. É claro que Maria não entendia de nada. Como eu disse, nem mesmo a mensagem que o anjo deu para ela entendeu. Ela só sabia que ia gerar um filho. Como? Ela disse, eu não conheço homem. A virtude do Altíssimo, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Ela sabia como iria ser isso, mas ela simplesmente sabia de uma coisa, é Deus, então eis-me aqui. Então, primeiro ponto, nós vemos que Maria teve a visita do anjo e vemos que Deus resolveu o seu problema quando ela contou para José. José olhava para aqueles olhos grandes e claros, querendo crer, mas era uma história muito estranha. E ele tentou fugir, mas Deus impediu, dando um sonho. Quando Deus está em uma coisa, você não tem que temer. Deus irá cuidar de todos os detalhes. Por isso que nós sempre temos que nos colocar em um lugar de uma forma tal que dê a Deus condições para Ele fazer aquilo por nós. Permaneça na palavra, fique no que é certo. E Deus vai lutar por você. Deus vai converter seus filhos, Deus vai lutar e transformar sua família, mas você não deve sair do caminho para poder ajudar a Deus. Não faça isto. Não faça como Abraão, que tentou ajudar a Deus pegando a serva de Sara e tendo por ela um filho. Que filho foi aquele? Um revoltado, um homem que simplesmente era contra tudo e contra todos. É a mesma coisa. Se você adianta, se você quer ajudar Deus, o que acontece é problemas. Mas vamos aqui. Maria, ela não entendia nada.
Então ela somente se consentiu ser o meio pelo qual Deus haveria de trazer o seu filho. Deus colocou dentro de Maria aquele óvulo fecundado. Deus não usou o óvulo de Maria. Não, não, não. Deus criou esse óvulo e ele foi colocado no ventre de Maria. Desculpa a expressão, mas como disse Maria, nada mais foi do que o que hoje chamamos de barriga de aluguel. Certa vez eu conheci uma fazenda ali em Minas, o homem tinha um laboratório e um boi de que valia sei lá quanto dinheiro, né? E os filhos daquele boi, cada filhote que vinha, já valia muitos milhares de reais. Mas ele colocava o esperma daquele boi com óvulo de uma vaca de raça e depois que concebia ali dentro do seu laboratório, ele colocava em qualquer vaquinha velha e feia e sem raça, sem nada. Por quê? Aquele filhote que vinha ali não tinha nada a ver com a mãe. Por isso você nunca vê Jesus chamando Maria de mãe, mas sempre chama ela de mulher. Não é certo? Mas vamos deixar isso aqui e vamos nos concentrar nas dificuldades que Maria enfrentou. Então, ela somente consentiu, ela não olhou para o que haveria de dizer seu noivo, a cidade, o sacerdote. Não, não. Ela sabia que era Deus. Então, ela estava disposta a sofrer tudo por amor a Deus. Ela cria naquilo, na visita do anjo. E ela disse, aqui está a tua serva. Quando você tem certeza de que é Deus mesmo, você confirma com as Escrituras, você vê que tudo está certo, nada tira, nada acrescenta, e você realmente crê naquilo, você tem que permanecer. Não importa quanta adversidade você tenha que enfrentar. Agora, se você enfrentar adversidades porque você está numa posição errada, não há glória nenhuma e Deus não tem obrigação nenhuma de confortar, sustentar e assim por diante. Então, Maria, ela tinha que ajuntar essas pequenas coisas. Vamos dizer, o anjo me apareceu. Era um anjo? Era. O filho veio. É o filho de Deus. Não tive contato com homem algum. Entende? Mesmo José, meu esposo, só me conheceu como sua esposa, mulher, só depois que nasceu o filho. Entende? Então, e tudo estava certo. O que ela esperava daquele filho? Pelo ensino, até então, ela esperava um grande homem que haveria de vir, mas ele cresceu como aprendiz de um carpinteiro. Não é? Foi um homem pobre e enfrentou a luta como qualquer outro. Então, mas ela, depois que Jesus começou a exercer o seu ministério, a falar e a fazer coisas, Maria juntou isso em seu coração. Por certo, ela tinha em seu coração, quando ela foi visitar Isabel, sua prima, Isabel disse, de onde me vem isso? A mãe do meu Senhor veio me visitar. E houve aqueles cânticos lindos ali, né? Maria tinha tudo isso, ela tinha isso depositado no seu coração. Porque é justamente isto é o que lhe haveria de dar forças para ela enfrentar os momentos das contradições. Não é certo? Ela tinha em seu coração a visita dos magos, que vieram de tão longe. Ela tinha em seu coração cada detalhe que ajudava ela.
E ela simplesmente ficava com aquilo no seu coração e, quem sabe, muitas vezes pensando como será, como não será. Ela não tinha respostas, mas ela se manteve firme naqueles sinais, naqueles acontecimentos. Então ela ficou com ela. Estas coisas ficaram só com ela. E nem adiantava ela dizer para outros, porque eles não creriam. É igual hoje em dia. Há coisas que é só para você mesmo e você mantenha no seu coração. Agora, como Maria criou Jesus? Ela criou Jesus como qualquer mãe, com todo amor, com todo carinho, e também com muito respeito, porque sabia que era uma criança diferente e até mesmo um temor. E ao longo do tempo, ela foi guardando os acontecimentos. Muitas coisas ela foi guardando em seu coração. Vamos dizer, ela não vivia discutindo, conjecturando, dizendo que não era verdade, duvidando. Ela somente observava. Por isso eu acho que ela é um grande exemplo para os verdadeiros cristãos. Ela cria, mas ela não entendia como que aquilo haveria de se desenrolar. Então, veja, e Jesus ficou até junto aos 30 anos, ou perto dos 30 anos, daí ele saiu. Houve um tempo que ele estava, ligado aos problemas da casa. Quem sabe José já tinha morrido, ele era um arrimo de família, ficou ali até os 30 anos, mas chegou o momento dele dar as costas para a família, andou 70 quilômetros e foi lá no Rio Jordão para ser batizado por João o Batista. Então, João estava pregando que o reino dos céus estava próximo, estava batizando as pessoas. O seu ministério não havia milagres, mas havia tanta energia, tanta unção na pregação daquele homem, João o Batista, que aquilo abalou os alicerces de toda a nação. Então, o que aprendeu Maria durante esses 30 anos? Ela aprendeu que tudo que ele falava acontecia. Ela aprendeu a respeitar, ela aprendeu a crer. E quando Jesus foi convidado, junto com Maria e seus irmãos, a irem naquela festa, ali em Canaã, da Galileia, né? O que aconteceu? Faltou vinho. E Maria disse para Jesus, olha, acabou o vinho, e agora? Já viu festa sem vinho lá? Acabou o vinho. Jesus disse, que tem eu contigo, mulher? Só mandou, e ela, vendo que alguma coisa teria que fazer, ela disse para os criados da casa, faça tudo que ele mandar. Isso mostrava a fé dela. E Jesus disse para os camaradas encher aquelas 6 talhas ali com água. E eles fizeram sem perguntar, entende? Eles não sabiam o que sairia dali, mas vocês sabem o que saiu. A água foi transformada em vinho. Este foi o primeiro milagre. Então Maria era isto, ela tinha as coisas em seu coração e aquilo lhe dava força, como dá força hoje para qualquer cristã. Você tem que guardar as coisas de Deus no seu coração, não guarda aqui na cabeça porque escapa. Ponha no teu coração. Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando Jesus começou o seu ministério, ele foi batizado, dali ele foi ao deserto, foi tentado, e ele começou a falar, a pregar, a ensinar, a fazer maravilhas, e
curar os leprosos, os cegos viam, os paralíticos andavam. Agora veja você, o zum, zum, zum que se formou a respeito de Jesus. Ele é o Messias, ele é um homem especial. Não, diziam os sacerdotes. Não, ele é Belzebu, ele faz milagres por esse poder do diabo. E aquilo tudo terminava, vinha para a cabeça de Maria. E ela comparava com a mensagem do anjo. Ele será forte, ele assentará no trono de Davi. E olha o ministério, olha o que ele anda fazendo, uma coisa tão diferente. Ele anda por esses cantões aqui de Israel, de Judá, da Galileia, sendo que o centro de comando e político é Jerusalém. Mas ela ouvia sobre esse zum, o que diziam os sacerdotes, ela é, por certo, na igreja, e o que dizia aqueles sacerdotes. Era uma confusão danada, não é? Pode ver que quando Jesus foi visitar Nazaré, ele enfrentou ali hostilidade, as pessoas não criam nele. O próprio povo da sua cidade não cria. Não está conosco a sua mãe, seus irmãos e irmãs? Eles não criam nele, até os irmãos, os filhos de Maria, os demais, dizia, se você quer ser conhecido, vai para Jerusalém, não é ficar nesses fundos aqui. Então, ninguém aceitava, tudo era contra. E como Maria enfrentava essas pelejas, esses julgamentos, tudo isso, e ela comparando ali com o princípio, quando o anjo lhe avisou, disse que ele seria forte, poderoso, que ele se assentaria no trono. Então, veja, Maria, ela enfrentou tudo. Na verdade, se fosse você ou eu ali, a coisa, gente, como diz hoje, é de enlouquecer, é de perder a cabeça. Mas nesse momento, vamos dizer, se ela deixasse ser levada pelo Zuzuzum, ela perderia a cabeça mesmo. Mas ela voltava ao que estava no seu coração. As coisas que ela havia juntado ali. Eu sei, irmãos, que há momentos que as coisas se abalam. Se abala. Se você se solta aqui, você não sabe onde vai parar. Mas temos que voltar àquilo que Deus colocou em nosso coração. Porque Deus nos chamou. E você começa a lembrar como Deus trouxe você a Ele, e como Deus tem te vindicado, como Deus tem te ajudado. Isto é o que dá força para continuar. Isto é o que mantém de pé. Era o que mantinha Maria de pé, era o que ela guardava no seu coração. Então, veja, era um dilema, era um bate-boca, uns diziam de Deus, não é, não é, não é. Mas ela enfrentou aquilo tudo, entende? Crendo, porque ela tinha posto as coisas no seu coração. Eu pergunto, você guarda onde as coisas de Deus? Se for na cabeça, qualquer colega da escola tira. Agora, pensa vocês aqui. Olha a contradição que ela seguiu enfrentando. E quando ela viu o seu filho sendo preso, sendo acusado de morte, ela poderia perguntar, a mente, sabe, será que o anjo errou? Como que eles vão crucificar um rei? E ainda mais estão esperando o filho de Davi? Como que eles vão fazer isto? Então você veja, queridos irmãos, que é
Maria enfrentou a pior contradição que uma pessoa pode enfrentar. Olha bem, mas eu creio que o que segurou ela era aquilo que ela guardava em seu coração. E quando ela viu seu filho ser surrado, coroado de espinho, com seu corpo dilacerado, ferido, entende? Por certo, ela, como mãe, estava desolada, decepcionada, confusa. Ela não podia nem mesmo entender quando Jesus disse: derribai este templo, apontando para o seu corpo, e em 3 dias eu levantarei. Foi o fim do mundo a morte de Jesus para os seus discípulos. Aqueles 2 no caminho de Esaú disseram para ele: nós pensávamos que seria ele que haveria de resgatar Israel. Então, quando Maria viu seu filho puxando a cruz, viu ele pregado na cruz, inteiramente nu, viu ele morrendo, e vocês sabem que a morte, ela põe fim no ciclo natural da vida. Não é isso mesmo? Ela põe fim. Eu quero que você analise isto. Se ponha no lugar de Maria e analise todas as contradições que ela teve que enfrentar. Por certo, Deus lhe deu graça. Junto com aquele depósito de boas coisas de Deus que ela tinha em seu coração, ela teve forças para enfrentar tudo aquilo. Agora, se você, quando encontra uma pequena decepção, uma contradição, e já se escandaliza e já se vai, esse não é o exemplo que Maria nos dá. Não vire nunca as costas para o Evangelho, para Cristo. Não é porque você não entendeu. Nunca Jesus disse, você entendeu? Ele disse, creia. Somente creia. Entende? Nós temos como um hino só da mensagem, somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Então, Maria suportou. E ali está um tipo da igreja, do verdadeiro crente, da verdadeira crente, suportar as contradições. Não escandalizar e começar com perguntas e com dúvidas. Não, não. Nunca deixe o diabo te levar para este terreno, essas areias movediças. Passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Então, veja vocês. Jesus havia dito que depois do terceiro, que ele seria morto, mas depois do terceiro dia ele ressuscitaria. Ninguém entendia isso. Por quê? Todos nós sabemos que quando a pessoa morre, acabou a vida dele aqui. E a morte, ela é um processo que começa quando a criança nasce. Ali começou o processo, entende? Da morte. Nem que viva 100 anos, mas ela vem acompanhando, não é certo? Então, só mais tarde é que eles tiveram suas mentes abertas. Que coisa boa é ter a mente aberta pelo Espírito. Quando eles puderam ter a mente aberta, então eles entenderam o significado daqueles sacrifícios ali no templo. Eles entenderam todas as coisas. Aí sim se encaixou. O natural, o espiritual se encaixou com o natural.
Mas sem o entendimento, ora, irmãos, é andar no escuro, andar tropeçando. Por isso precisamos sempre pedir a Deus sabedoria, discernimento. E Tiago, se eu não me engano, capítulo 1, verso 5, diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele te dará livremente, não vai te lançar na cara. Não. Pedir a Deus discernimento. Agora, é preciso saber esperar, ter paciência. E a paciência é um dos degraus, é uma das virtudes do cristão. Ela representa Cristo com as demais virtudes. E é o que mais sofremos, né? Nesta era que tudo tem que ser já, tudo tem que ser agora, e senão, daqui um pouco já não serve mais. Então, veja vocês, as coisas só nos levam para o lado da impaciência e da intolerância e assim por diante. Agora, Maria enfrentou todas estas contradições. Ela viu seu filho morrendo, inclinou a cabeça e expirou. E agora? O anjo errou, os ensinos dele errou. O que houve? Aonde ela poderia se agarrar? Não tinha onde se agarrar. Os apóstolos não tinham. Porque eles também não haviam compreendido. Mas, quando Jesus ressuscitou, aí sim, ninguém pôde tirar essa alegria do coração deles. Mas a única forma, irmão, minha irmã, de nós suportarmos as intempéries da vida, as contradições, entende? Aquilo que vem contra a tua esperança, contra a tua fé, aquilo que vem contra, parece, entende? Que está contra o próprio Deus, a própria palavra, é você guardar as coisas que Deus tem feito por você e em você, guardar no coração. Por isso que é importante ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. E você tem que se inclinar e ouvir mais dessa palavra, todos nós. Queremos crescer, robustecer na fé? A fé, disse Jesus, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é o que fortalece, porque isso vai estar dentro de você. Isso é o que te dará forças para suportar as contradições, suportar os paradoxos, né? Suportar as dificuldades sem se render às conjecturas, sem se render ao inimigo. Então, tudo o que você tem que fazer é prosseguir, como Maria prosseguiu, levando em seu coração este grande tesouro. E o tesouro da fé deu a ela graça, como disse o anjo, que ela seria a bem-aventurada, tu é entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, né? Então, você quer ter essas forças? Olhe para Maria. Quando você estiver passando por contradições, por dificuldades, que você está por dizer, não suporto mais, ora, as tuas dificuldades, ou a minha, ou de quem quer que seja, nem chega aos pés daquilo que Maria enfrentou. E quem era Maria? Uma mulher especial, inteligente, científica? Não, quem sabe, uma analfabeta, simples. Ela era uma mulher pobre, casou com um homem pobre, mas ela guardava as coisas de Deus em seu coração. Então, faça isto e aguarde. E não se entrega, seja como Maria. Sabe por quê, igreja?
nós não sabemos o que há no nosso futuro. E nem devamos preocupar com isso. Mas uma coisa nós sabemos, quem é que traz o futuro? É Deus. Então, que Ele nos guarde em nosso futuro, não é certo? E a igreja, não sabemos o que haverá, o que você passará, o que passaremos aqui. Nós vemos, ninguém sabe como será a sua velhice. Talvez será tão diferente daquilo que você sonha, que você espera. E a coisa vem de uma maneira tão fora do limite, que parece que até Deus se esqueceu. Ou você não tem mais valor. Não, não faça isso. Só diga, Deus, me dê força, me dê graça. Seja andando, seja arrastando, eu quero ir até o fim. Mas ninguém sabe como será o seu amanhã. Mas confia em Deus, ama a Deus e deixa Deus cuidar de ti. E Ele vai te dar felicidade, mesmo em meio aos espinhos da vida, aos problemas, dificuldades. Ele prometeu nos dar forças, mas desde que esperemos nele. Aqueles que esperam no Senhor, disse Isaías, terão forças renovadas, andarão, não se cansarão, correrão e não se fatigarão, mas subirão como asas de águias. Então, acumule a palavra de Deus dentro de você, as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, as experiências que você já teve. Acumule em seu coração. Acumule, moça. Acumule, rapaz. Entende? Ponha isto dentro do seu coração. E vamos prosseguir adiante. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Oremos. Pai, nos diz as Escrituras que não fomos nós que te elegemos, que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu a nós. Foi o Senhor que escolheu Maria. Não que Maria tinha virtudes que outras mulheres não tinham, ela era uma simples moça, como qualquer uma outra. Foi a tua escolha, Senhor, ali, e é a tua escolha aqui. E tu deste graça para ela e um ministério, e ela simplesmente se preocupou de estar em tua vontade, para que o teu propósito se cumprisse nela. Isso deve ser a preocupação hoje de todos nós, Pai. Deveria ser esta a preocupação. O que é que Deus quer de mim? Qual o propósito de Deus para comigo? O próprio Jesus em carne era a sua grande fome, a sua grande sede, era conhecer a vontade do Pai. Eu creio que esta é também a grande sede, o desejo de todo verdadeiro cristão, é conhecer a tua vontade em relação à sua pessoa. Que propósito o Senhor tem? Pai, se estamos longe, se alguém está longe dos teus propósitos, ou está se desviando, permita que cada um possa refletir e dizer, meu Deus, me coloca no velho caminho da tua vontade. Nos coloque, Senhor, dentro do teu querer. E quando esta vida se for daqui, Pai, que possamos vislumbrar, nem que seja por um pequeno momento, uma fração, olhar para trás e ter aquela alegria de um dever cumprido, mesmo que a gente não entendeu, a gente não compreendeu, mas saber que estivemos dentro da tua vontade perfeita. É isto que eu quero. E por certo é isto que
nossos irmãos e irmãs querem, Pai. Era o que Maria desejava, era que o Senhor cumprisse o teu propósito nela. Com todas as contradições, mas o Senhor lhe deu força, graça e ela pôde vencer. Ó Deus, é o que nós queremos, é vencer. Ajuda-nos, Senhor, perdoa-nos nossas falhas e ajuda-nos a caminhar com a cabeça levantada, ó Deus, com disposição, com ânimo, e que possamos ir como um torpedo direto ao objetivo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.